Então, gente, boa tarde para vocês. O que acontece, galera? Vocês me questionaram bastante em relação a um determinado exercício na lista que eu passei e em relação à quantidade de ligações, em relação ao octeto desses átomos, que na verdade não são octetos. Então eu resolvi aprofundar esse assunto com vocês da seguinte forma. Vamos lá, vamos começar pelo hidrogênio, ok? O hidrogênio faz ligações covalentes, isso a gente já está acostumado. E aí o que acontece? O hidrogênio tem seu orbital, ele tem um número atômico 1, então ele tem uma distribuição eletrônica igual a 1s1, correto? E aí, representativamente, a gente pode fazer didaticamente, lembram-se das caixinhas? Eu posso desenhar uma caixinha, porque o orbital S é uma caixinha só, e colocar esse um elétron que tem no átomo de hidrogênio. Para que outro átomo de hidrogênio se ligue a ele, faça a ligação covalente, lembrando que a ligação covalente é uma ligação que ocorre com o compartilhamento de elétrons e que ela ocorre com a sobreposição de orbitais semi-preenchidos para fazer a ligação sigma, beleza? Então eu tenho aqui um outro átomo de hidrogênio, tô desenhando ele, tá? E aí, o átomo de hidrogênio, eu vou representar o elétron dele aqui. Acabei de desenhar. O que vai acontecer? Esse orbital e esse orbital, um vai se sobrepor ao outro, formando um orbital completo, ou seja, com compartilhamento de elétrons. Mas olha só, eu quero mostrar para vocês uma situação. Lembra que eu falei que os orbitais possuem uma geometria? Existe uma geometria para cada orbital. E eu falei que a geometria do orbital S é uma geometria esférica. E a geometria do orbital P são geometrias de bastões. São 3 bastões, como se fossem halteres, né? Com 6 espaços ali para a ocupação dos elétrons, porque o orbital é o lugar mais provável de se encontrar um elétron. Então, o que acontece? Quando ocorre a sobreposição desse orbital com esse orbital, ocorre a formação da seguinte situação, ó. Você vai ter, ora, o par de elétron, próximo de um dos hidrogênios, e ora você vai ter o par de elétron mais próximo do outro hidrogênio. O que eu quero representar, na verdade, aqui para vocês é algo que eu não havia mostrado, é uma questão de aprofundamento, ok? Então, assim, você vai me falar, assim, eu tô mostrando para vocês. Aí vocês vão achar
que houve a formação de dois orbitais. Não. Na verdade, eu estou representando o par de elétron da ligação que está acontecendo aqui em cima, formando um orbital. Esse orbital, um único orbital, né? O orbital SS, ligação SS, sigma. E eu estou representando os elétrons mais próximos desse hidrogênio, e aqui eu estou representando os elétrons mais próximos desse hidrogênio aqui. Se a gente fosse verificar isso microscopicamente, vamos chamar assim, atomicamente, né, a gente teria o seguinte: o orbital S é uma esfera. Então, nós teríamos duas esferas que iriam se sobrepor, ok? E aí, cada uma delas tem seu núcleo lá. E aí, você vai aqui, ó, é a maior... O local de maior possibilidade de encontrarmos os elétrons, que são os orbitais. Eu estou representando o orbital S e o outro orbital S. E a interseção entre eles é onde acontece a ligação covalente. Por isso que eu estou desenhando ali dois quadradinhos, porque ora esses pares de elétron podem estar mais próximos desse núcleo e ora eles podem estar mais próximos desse núcleo. Combinado? Até aqui, acho que deu para entender. Depois vocês coloquem as dúvidas no mural. Aí, o que acontece? Aí vem o berílio. O berílio é um composto, é um elemento, é um elemento que está na família dos metais alcalinos terrosos. Todos os metais, sejam eles da família dos metais alcalinos, quanto os metais da família dos alcalinos terrosos, tem uma tendência a formar ligações iônicas, correto? O berílio é uma exceção, porque ele não consegue, eu vou mostrar para vocês isso depois, uma imagem, ele não consegue formar um retículo cristalino que é característico dos compostos iônicos. Ele não forma isso e, portanto, ele também não conduz eletricidade. Na maioria das vezes, haverá casos em que o berílio fará ligação iônica, mas por ele ser muito pequeno, ele tem um raio atômico muito pequeno, a sua eletronegatividade é muito alta. Ou seja, a capacidade que o berílio tem em atrair para si o par de elétron da ligação é muito grande. E aí eu convido a vocês a fazer o seguinte. Olha só, só para a gente lembrar, o berílio tem uma eletronegatividade alta para um metal. Ela vale 1,5, nós vimos isso ontem. Então, assim, isso faz, como ele tem uma alta eletronegatividade, faz com que a diferença das eletronegatividades com o berílio e outros átomos faça com que caia naquela situação que eu mostrei para vocês da regrinha, que é 0 ou 1,9.
Quando é zero, é apolar. Aqui é polar, tudo ligação covalente. Ligação covalente. Então, você tem em zero o valor da ligação covalente, ela é apolar. Maior que zero e igual a 1,9, polar, ligação covalente polar. E acima desses valores, ou seja, a diferença de eletronegatividade tem que nos fornecer um valor muito alto. Então, esse metal não pode ter uma alta eletronegatividade. A alta eletronegatividade é característica de quem? De um ametal. Então, o berílio acaba tendo uma característica, um comportamento de um ametal. E por causa por que isso? Por causa do tamanho dele. Eu vou mostrar para vocês. Só para lembrar, acima de 1,9 é sempre polar, porque é sempre ligação iônica. Então, olha só, a gente tem essa situação aqui, ó. A ligação vai ser quando a diferença de eletronegatividade der igual a zero, a ligação covalente vai ser uma ligação covalente polar. Quando a diferença das eletronegatividades forem diferentes de zero e é maior que zero e igual a 1,9, tratará de ser de uma ligação covalente, mas quanto mais se aproxima desse 1,9, que é um valor altíssimo, mais aumenta o caráter iônico que a ligação tem. E acima de 1,9 só pode ser polar, porque teremos a ligação iônica, haverá a formação de íons, haverá a formação de polos. Combinado? Bom, beleza. Então, com isso em mente e com essa questão aqui da criação, da geração dos orbitais, observando aqui que a gente tem dois orbitais S, dois orbitais S, dois orbitais S dos hidrogênios respectivos, fazendo uma ligação do tipo sigma, que é uma ligação frontal. Então, essa ligação é do tipo sigma. A gente pode até aprofundar chamando ela de sigma S. A gente representa assim. Em alguns exercícios, vocês irão encontrar essa representação. Mas o que ficou para a gente como dúvida, na verdade, foi o berílio e o boro. Lembram-se que eu falei que eram exceções? Então, lembram-se que eu falei do tamanho deles também? Então, no caso do berílio, ele é muito pequeno, ele se encontra no segundo período da tabela periódica. Se vocês se lembrarem, o raio atômico cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo, ok? Quanto menor a carga nuclear, maior vai ser o raio atômico quando a gente pensa em
no mesmo período. Desculpa, deu um apagão. Eu tô sem luz, gente, sem luz o dia inteiro, olha que loucura. E aí, a gente vai ter o berílio sendo um cara pequenininho e com uma alta eletronegatividade, uma eletronegatividade com valor de 1,5. E aí é muito interessante você pensar matematicamente na diferença das eletronegatividades, se ele tem um valor tão elevado de eletronegatividade, né, significa que ele é capaz de atrair para si o par de elétron da ligação. Concordam comigo? Mas o berílio é um metal. Ora, ele é um metal, mas ele está sendo visto, na verdade, com um comportamento de um não metal, um comportamento ametálico, ok? Então, olha só, vamos combinar o seguinte. Olha o que acontece com o átomo de berílio. O berílio tem número atômico 4. A distribuição eletrônica do berílio, deixa eu só mexer aqui que está voando. A distribuição eletrônica do berílio ficaria assim. No orbital E, na camada 1 do orbital S, vou mostrar para vocês. Na camada 2S, no subnível 2S, como ele só tem 4 elétrons. Mas quando ele está, como ele se encontra na segunda camada, a camada, o subnível P, existe ali na segunda camada. Ele só não está preenchido. E aí isso vai nos remeter ao nosso querido amado carbono. O átomo de carbono, só para a gente lembrar, ele teoricamente não deveria fazer as 4 ligações. Lembram-se disso? As 4 ligações sigmas dele. Para que ele conseguisse fazer as 4 ligações sigmas dele, necessariamente ele ocorreu um fenômeno que a gente denominou de hibridação, que nada mais é a mistura dos orbitais. E no dia que eu falei sobre isso com vocês lá na química orgânica, eu falei que outros elementos também faziam hibridação. Eu só deixei para lá porque assim, eu não quero me apegar a exceções, eu quero me apegar a fatos. Então vamos lá. Como caiu exceção na tal da questão, a gente tem aqui a distribuição feita, né, para o átomo de berílio. O átomo, vou escrever aqui, átomo no estado fundamental. Significa que é um átomo que está neutro, que não houve excitação, nada está acontecendo com esse átomo nesse momento. Então, a distribuição eletrônica do berílio seria essa, com os orbitais P, que ele já possui, porque ele se encontra no segundo período, ele tem 2 camadas, então ele possui esse orbital P completamente vazio. E aí aqui do lado eu escrevia átomo no estado fundamental, ou seja, ele está no estado neutro. E aí o que acontece com o berílio? A altas temperaturas, ele sofre hibridação também, para poder formar ele acaba formando moléculas gasosas
com a mesma característica. E aí a gente vai observar o seguinte: vai haver uma excitação do elétron que está no subnível 2s e ele vai saltar, um elétron vai saltar para o subnível 2p, ocupando um orbital, ai, não dá para apagar, fiz bobagem aqui. Ocupando um orbital P. Eu não queria ter desenhado aqui agora, mas eu deixo desenhado aqui. Então, vai haver um salto energético por excitação, que eles estão em altas temperaturas, e aí esse elétron vem a saltar para o subnível que estava vazio. E aí ele fica com a cara assim, ó. Isso aqui eu vou ignorar, porque não é a última camada do berílio. A última camada do berílio é a segunda. Então, a gente tem, nesse momento que houve a excitação, o salto do elétron, a gente vai ter o subnível S semi-preenchido e um subnível P semi-preenchido. E aí vai acontecer a ligação covalente, a sobreposição da ligação covalente. Por isso que o berílio é considerado ali, nesse caso, uma ligação covalente, e ele sofre hibridação do tipo... Não misturamos um S com um P, do tipo SP. Do tipo SP. A hibridação SP a gente já estudou. Ele misturou os orbitais para poder fazer duas ligações. E essa mistura permite que ele faça a ligação com o cloro, por exemplo, da seguinte forma. Fazendo duas ligações, ele se liga a um átomo de cloro, depois ele se liga a outro átomo de cloro. Dessa forma, ok? Sempre acontecendo a hibridação na camada de valência. E aí, o que a gente encontra? Uma geometria linear, e como os átomos que estão ao redor do átomo de berílio, a gente vai dizer que essa molécula é uma molécula apolar. Por quê? Porque a soma vetorial vai ser igual a zero. Por quê? Trata-se de uma molécula linear, onde os vetores possuem a mesma direção, sentido, a mesma intensidade e sentidos opostos. Então, eles vão lá e se cancelam. Então, a molécula não tem um momento de polo, o momento de polo dela é zero, em função da hibridação que acontece com os elétrons do subnível 2s do berílio. Lembrando novamente que a gente está falando de ligação covalente, de sobreposição de orbitais semi-preenchidos para fazer a ligação sigma. E o berílio sofre hibridação porque ele tem um caráter covalente muito grande.
em função do seu raio atômico. O raio atômico dele é muito pequenininho, então esse núcleo que é positivo atrai facilmente para ele o par de elétron da ligação. Por isso a eletronegatividade dele é alta. E quando a eletronegatividade de um elemento é alta, a gente pode coçar a cabeça e pensar assim, ó, acho que vem exceção por aí, porque esse cara é um metal. Por que ele tem uma eletronegatividade alta? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Está respondida pela questão do raio, pela questão da carga nuclear. Ela atrai o par de elétron da ligação. Então, como ele tem uma eletronegatividade alta, ele tem comportamento de ligação covalente. E por isso ele mistura seus orbitais S e P para fazer duas ligações sigmas, que são as ligações simples covalentes. Espero que a questão do berílio, agora vou falar para vocês, é uma questão assim, a altas temperaturas que isso aqui acontece com o berílio, e essas substâncias serão gasosas sempre. Um outro exemplo que eu poderia ter dado aqui seria o BeH2. BeH2. Berílio faz duas ligações, está aqui, seus orbitais misturados, sp, e o hidrogênio faz uma. Então, cada elétron do hidrogênio vai se sobrepor aqui. Então, você vai ter duas ligações sigmas do tipo, duas ligações sigmas do tipo S do hidrogênio e SP do berílio, ok? Agora vamos para a nossa outra dúvida, o nosso dignífico átomo de boro. O boro, por sua vez, tem número atômico igual a 5 e, portanto, a sua distribuição eletrônica fica da seguinte forma. E como ele está no segundo período, ele tem os orbitais S e os orbitais P. Então, ele vai ter os orbitais P aqui. Muito bem. Muito bom. O que acontece? Quanto mais a gente caminha para a direita da tabela periódica, os elementos vão se tornando menos metálicos. E o boro se encontra na família 13. E aí, o que acontece com o boro? O boro, do jeito que ele está distribuído, prestem atenção, do jeito que ele está distribuído, não haveria ligação, né, por compartilhamento de elétrons. Aqui, opa, tá faltando um elétron aqui, porque são 5, ok? Não haveria apenas uma ligação. Só que ele está lá na família 13. A gente sabe, a gente acharia que ele faria 5 ligações para chegar ao octeto. Mas aí ele faz, como o caráter metálico cresce de cima para baixo,
e o boro é o primeiro elemento da família 13, que está lá para a esquerda da tabela, lá para a direita, desculpa, da tabela periódica, o que acontece? O caráter metálico dele é muito pequeno e o tamanho dele também é muito pequeno. Então, o que vai acontecer? Ele tem, na verdade, um caráter não metálico, ou seja, ele é um ametal. Ele é considerado como um ametal. Então, ele faz ligações covalentes. E a ligação covalente é a sobreposição do orbital. Teoricamente, ele faria apenas uma, porque a ligação covalente sigma, né, que é a primeira ligação que acontece. Então ele faria uma só, mas não, ele dá o jeito dele também. Ele também faz hibridação. Essa distribuição eletrônica aqui é o átomo no estado fundamental. Átomo no estado fundamental. Ok? É o átomo no estado fundamental, sem sofrer excitação. E aí, quando ele sofre excitação, né, ele tem a capacidade de misturar seus orbitais também. De que forma ele mistura? Olha para cá. Ó, ele misturou S com P, mas ele vai misturar com quantos P's? Esse elétron, que está na camada 2, sempre na camada de valência, sofre uma excitação e salta, ocupando esse orbital P. Então, a gente vai ter, nesse momento, a seguinte situação. Um S, e aí você vai ter a formação de um orbital, que é o orbital S, né, P e P. Cada elétron ocupando uma caixinha, porque esse elétron aqui sofreu excitação, foi excitado, saltou daquele subnível e foi para esse subnível P, vou mostrar. E aí formou um orbital que não é mais o orbital S, nem mais o orbital P. É o orbital SP2, porque ele misturou o S com dois P's. Vê se é isso. Observem, avaliem bem a situação. Ao misturar seus orbitais, ele adquire um orbital novo, sp2. Ou seja, ele também está fazendo uma ligação covalente. O caráter metálico dele é quase nada, entendeu? Então, assim, o que vai acontecer? Se ele é sp2, a geometria do sp2, a gente também já viu e a gente pode fazer analogamente, vai ser uma geometria que a gente chama de geometria trigonal. Então, tá aqui, ó. Por exemplo, BF3. A gente vai ter o flúor ligado ao boro, outro flúor. Sua geometria
trigonal, plana, e ela vai ser uma molécula apolar também, porque a soma vetorial da geometria aqui que a gente tem, observem, é uma geometria trigonal. A soma vetorial sempre é zero. Então, sempre é zero. Se eu mudar um dos átomos aqui, não vai ser zero, ok? Ela vai ser zero quando os átomos forem iguais ao redor do átomo central. Então, o que eu quero dizer para vocês é que estou fazendo um aprofundamento, tá, com vocês, nessa questão de hibridação. Eu não vou cobrar hibridação para vocês de bório e de berílio, mas é bom a gente saber por que ele está fazendo ligação covalente. E tudo isso começa a ser explicado lá no 9º ano, quando o Xande ensina para vocês propriedades periódicas. E aí ele ensina raio atômico. Então, quando o raio é muito pequenininho, a carga nuclear é alta. E isso faz com que a eletronegatividade também seja uma eletronegatividade alta. Como o berílio é um metal alcalino terroso, não se esperaria dele aquele valor de 1,5 como eletronegatividade. Então, como essa eletronegatividade é muito alta por causa do tamanho dele, ele faz ligação covalente. E nesse caso, fazendo hibridação com os seus orbitais sp. Por causa disso, ele adquire uma geometria linear e como o exemplo que eu dei, BCl2 é um exemplo de dois átomos que estão ligados, né, ao berílio, que são átomos idênticos, a soma vetorial é igual a zero. Então, a molécula é apolar. E no boro, o boro tem um caráter não metálico muito claro, muito evidente em função do tamanho dele. Ele está bem para a direita da tabela periódica. Ele é um ametal. Ele deve ter um valor aí de eletronegatividade próxima a do berílio. E por ele ser muito pequenininho, ele tem a carga, né, positiva aqui no núcleo, ele atrai o par de elétrons da ligação para ele. Mas aí ele faz isso de que forma? Ele precisa fazer a hibridação dos orbitais s, p, p. Então, ocorre a hibridação sp2. E por isso ele é trigonal plana. E como todos os átomos que são iguais ao redor do átomo de boro que eu desenhei, da molécula que eu dei como exemplo, são iguais, esta molécula é uma molécula apolar. Quero dizer assim, foi um prazer fazer essa retomada, para a gente não gastar o tempo na aula seguinte, ok? Então, assim, mas caso haja alguma dúvida, eu solicito a vocês que deixem suas perguntas registradas no mural, que assim quando eu vou vendo, eu vou tentando responder, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e que a energia dessa minha casa volte, porque a gente está sem luz. Fui, beijo.